inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, começando com um jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Foi ontem em Bragança Paulista e o Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino, hein? Fortaleza aí lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. É jogo da parte de baixo da tabela, partida que é da rodada 36, mas com todo aquele desmembramento de rodadas, né, que a CBF fez, aquela bagunça toda por causa de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético Mineiro, acabou que teve esse jogo então e o Red Bull Bragantino foi derrotado em casa pelo Fortaleza. Agora, da rodada 36, a gente tem no final de semana Fluminense e São Paulo. Esse jogo será no Rio de Janeiro. Teremos Juventude contra a equipe do Bahia. Teremos Vasco contra Internacional. Santos contra Sport. Teremos também Vitória e Mirassol no sábado. Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo. Além disso, tem um jogo aí da rodada 35, que será no dia 30 de novembro, no domingo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Então, teremos jogo aí do Campeonato Brasileiro já nesta quinta-feira, hein? Fluminense e São Paulo no Rio de Janeiro. Aí na sexta, Juventude Bahia, Vasco Internacional, Santos Sport. No sábado, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. No domingo, Corinthians e Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Lembrando que no sábado tem a finalíssima da Copa Libertadores em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras. A preparação do Cruzeiro tem sequência nesta quinta-feira. O técnico Leonardo Jardim deve começar aí a esboçar o time. Ontem, nas quentes do dia, a gente falou sobre planejamento do Cruzeiro. O Cruzeiro só pensa no duelo diante do Ceará. O objetivo é único, terminar a rodada na vice-liderança e depois vai ver o que teremos nas duas últimas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Ninguém quer trazer pressão neste momento para o elenco em termos de briga por título da Série A. O principal, tem que vencer o Ceará, assume a vice-liderança, fica a 4 pontos do Flamengo e aí é aguardar a rodada do meio de semana, logo após a final da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro que não terá Lucas Romero, e aí fica a expectativa do que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Ele tem Matheus Henrique de volta. Ele já escalou o Eduardo em algumas oportunidades. Já utilizou também o Matheus Henrique com o Lucas Silva. Ou até mesmo o Wallace, que acabou entrando no lugar do Lucas Romero. Na vitória sobre o Corinthians, Rian Guilherme seria uma outra opção. Temos que aguardar e ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O restante do time aí está com todo mundo à disposição. É acompanhar mesmo estes dois últimos treinamentos na Toca da Raposa 2. Neisser Vidiarreal, ele chegou ontem, já colocou o uniforme de treino, foi apresentado ali a alguns jogadores na Toca da Raposa 2 e hoje ele fará exames médicos. E muita gente até perguntou se ele só veio resolver questões burocráticas. Nada disso, já veio para se apresentar ao Cruzeiro, vai fazer aí uma espécie de pré-temporada neste mês de dezembro, então vai fazer alguns treinamentos, dependendo pode até trabalhar no dia a dia normal com os outros jogadores na Toca da Raposa 2. No período aí das festas será liberado e retorna no início de janeiro para começar para valer o ano de 2026. O Cruzeiro deve até fazer algum anúncio aí já, o atleta com a camisa oficial, porque ele foi anunciado através de um pré-contrato. Então o clube deve ainda fazer esse anúncio do Neisser com a camisa oficial do Cruzeiro desta temporada. O Vidiarreal chegou, mas não pode jogar, tá? Só ano que vem, vai assinar a partir de 1º de dezembro, mas qual que é a sua expectativa, Pedro Rocha, nesse jovem de 20 anos aí, esse atacante colombiano? Tem tudo para ser uma boa contratação a médio prazo, porque é um jogador que nunca tinha jogado fora da Colômbia, só mesmo pela seleção,
No profissional fez poucas partidas, não rendeu tanto no Milionários, justamente porque foi criada uma grande expectativa em cima dele. Teve os problemas com o clube, teve aquela questão de se não representar depois aí da Copa do Mundo Sub-20. Então é um jogador que tem características muito interessantes. Vi jogos dele na Copa do Mundo Sub-20. Realmente é um cara que, se jogar o que apresentou ali, pode aportar muito ao Cruzeiro. Mas é aquela coisa, tem que ter paciência, tem que compreender bem o rapaz. É um menino colombiano que está vindo para uma primeira experiência no futebol brasileiro. Hoje, para muitos jogadores sul-americanos, o Brasil é uma Europa. O próprio Lucas Villalba já falou isso, que o Cruzeiro era a Europa dele. E para muitos jogadores sul-americanos, o Cruzeiro, o Atlético, o Palmeiras, o Flamengo, os clubes brasileiros que estão ali na parte de cima com mais investimentos, são sim como a Europa, pelo salário, pela projeção, por disputarem a Libertadores praticamente todos os anos. Então realmente tem que ter um pouco de paciência com esse rapaz. Tem muito talento, mas é uma primeira experiência fora da Colômbia. E algo que chega a me preocupar um pouco, Alfred. Vai depender como é que o Cruzeiro vai tratar internamente, mas ele tinha um pré-contrato com o Cruzeiro, jogar pelo Milionários, jogou o Mundial Sub-20 e não se reapresentou, ou seja, pode ser um problema extra-campo que o Cruzeiro vai ter que ter mais atenção? Olha, pelo que a gente conversou até com pessoas ligadas ao departamento jurídico, que lidam com essa questão, para o Cruzeiro em si não deve ser problema. Para o jogador, sim. O clube pode entrar com um processo para exigir, tipo, como se fosse, o termo certo não é esse, mas danos morais, perda do contrato que ele tinha que ter cumprido. Então, para o jogador pode acontecer. Mas para o Cruzeiro, eu penso que não. E acredito que ele tem que ser muito utilizado, por exemplo, no Campeonato Mineiro. Né? Esse ano, 2026, é um calendário totalmente diferente, até uma adaptação que os clubes vão ter que se passar também. Coloca para jogar no Mineiro. O Jardim tem essa questão de saber trabalhar com jovens, apesar de não ter dado tantas oportunidades para alguns jovens do elenco do Cruzeiro. A gente fala do Japa, que várias vezes teve poucas oportunidades, agora que está tendo mais oportunidades, mas penso que bem trabalhado pode ter um destino legal. E como está acontecendo com os gringos que já estão no Cruzeiro hoje em dia. Né? Então, existe uma labanda de novo sendo montada no Cruzeiro. Não mais só com argentinos, mas colombianos, então, assim, equatorianos. Então, existe assim, um processo de adaptação que ele terá facilitado pela presença dos demais estrangeiros também no Cruzeiro. Hoje ele disputaria a posição ali com o Sinisterra, né, mas pela esquerda, ou talvez pelo meio com o Matheus Pereira, que ele é um jogador mais centralizado, um segundo atacante, e teria que quebrar a cabeça do Leonardo Jardim. Mas antes de quebrar a cabeça por isso, Leonardo Jardim tem que fazer contas, porque o Cruzeiro está na briga pelo título. Vamos ver como é que ficou a classificação após essa rodada, na parte de cima, para a gente entender que a situação do Cruzeiro não é muito complicada não. O Cruzeiro tem 68 pontos, um jogo a menos que Flamengo e Palmeiras. Se ele vence o Ceará, ele assume a segunda colocação, passa o Palmeiras e fica a 4 pontos do Flamengo.